Tertúlia. Meu boa tarde a todos. Hoje é dia 14 de setembro de 2016, é uma quarta-feira. Nosso verbete é de número 3.876. Tem 5 páginas, 48 elogias e 10 máximos. E o tema de hoje, a ser debatido, é autorreestruturação pensênica da autoevoluciologia. E esse verbete foi redigido pela professora Marlene Koller, que é graduada em Ciências Sociais, pós-graduada em Excelência de Serviços, Planejamento e Gestão, Técnica e Enfermagem. Ela é brasileira, natural de Marcelino Ramos, Rio Grande do Sul, voluntária da Conscienciologia desde 94, docente em Conscienciologia desde 98 e tenepsista desde abril de 94. A autorreestruturação pensênica é o resultado homeostático das reconfigurações sinápticas e parassinápticas conquistadas pela consciência homem ou mulher a partir de neoposturas cosmoéticas, autodeterminadas e lúcidas, capazes de descartar redes neuroniais envelhecidas, reconfigurar esquemas mentais rígidos, recuperar consmagnos, ativar paramemórias e reorganizar a arquitetura mental a partir do paracérebro. Aqui na pensenologia, o holopensene pessoal dá autorrenovação pensênica constante. A autorreciclogenia pensênica. E aqui na fatologia, a autovarredura mental possibilitando a ação do mental soma. O abertismo consciencial eliminando o conservantismo embolorado. O tradicionalismo abolido das vivências pessoais favorecendo neoposturas. A reforma íntima necessária à qualificação da autoassistência e da interassistência. As adversidades sendo fio condutor para a recim. As neoideias impulsionadoras das grandes mudanças. A ficha evolutiva pessoal em status de revisão. A pancognição holobiográfica em pleno ajuste. O incremento das neurociências na compreensão do funcionamento cerebral. E aqui na parafatologia, as paratecnologias interassistenciais. A prática incessante da autoconscientização multidimensional. A ectoplasmia pessoal intercambiando recursos paratecnológicos. A paraconduta e a paraidentidade reforçada em vidas consecutivas qual fatores determinantes do autoinvestimento amparológico. O paracérebro maceteado promovendo a passagem de informações para o cérebro físico. Agora, aqui na argumentologia, a gente tem 2 listagens. A primeira teática, com a proposta aqui do mapeamento diário do Mater Pensene, por meio da técnica analítica dos autopensenes, aí contemplado em 7 variáveis específicas. Depois a gente tem uma outra listagem com reciclagem de 6 situações ou atividades bioenergéticas, nas quais as técnicas autorrecicladoras podem ser aplicadas. Agora, aqui na remissiologia, a gente destaca a ancoragem autorreciclogênica, a escala de prioridades evolutivas, ortopensenidade, planilha evolutiva e reciclagem do temperamento. E aqui na frase enfática, a autorreestruturação pensênica é conquista inadiável e intransferível, passível de imprimir no micro-universo consciencial a dinâmica reciclogênica rumo a novos patamares evolutivos. E aqui na questionologia, você se propõe a vivenciar a autorreestruturação pensênica a fim de qualificar a interassistência policármica? Considera tal investimento relevante para a consecução da autoproexis a fim de alcançar o complexis? E aqui na bibliografia específica, nós temos 3 fontes. Agora vamos aqui à mega-análise, feita pela equipe da Enciclosapiens. Professoras Ana Rocha, professor Cláudio Monteiro, professora Maria Zilá Padilha e Marilene Raganin. Divisor
reforma, autocura, neoideia, estrutura, elaboração, ressexologia, paracérebro, parasinapse, neopatamar, holopensene, autovarredura, microuniverso, autorrenovação, remapeamento, reconfiguração, autoevoluciologia, autopensenologia, autoinventariologia, autorreconfiguração. Agora, professora Marlene, a gente queria ouvir você um pouco sobre o verbete, né? Antes de entrar aqui nas perguntas, sua motivação, a gente sabe aí do curso, né? Você podia comentar aí alguma coisa? Eu considero essa parte aí do curso e também do verbete como cláusula pétrea, que eu já vim numa condição de reciclar indefinidamente, né, nessa vida intrafísica. Então, essas recins, elas são constantes e, às vezes, a gente pode dizer até que há um atropelamento nas condições dessas recins. A obrigatoriedade de seguir o curso em que elas se colocam à minha frente. Então, a mesologia e também as condições que são favorecedoras, né, dessas reciclagens. E uma questão que me chamou a atenção foi o pensene. Foi a palavra mais correta que eu encontrei dessas novas palavras, né? Ela me chamou muito a atenção. E você está falando em termos de conscienciologia em geral. Em termos de conscienciologia, pensene era aquela palavra redondinha, a definição de pensene, então, caiu muito bem para mim, e aí eu identifiquei, né, que foi minha cláusula pétrea, né, nessa vida intrafísica. E a outra questão também foi a dificuldade do cérebro físico, às vezes atulhado de informações, de coisas que não são necessárias e dificulta a passagem de informações. E a gente entender essas informações. Então, havia necessidade de criar alguma coisa para modificar isso. Então, eu ficava desassossegada com essas questões. Eu precisava criar alguma coisa para melhorar. Primeiro para mim, né, porque esse curso é para mim, porque é a minha dificuldade. Então, a reciclagem e o cérebro não conseguir fazer a modificação sozinha, porque a pessoa, às vezes, guarda energias de milênios, informações. Então, o cérebro físico está carreado de coisas inúteis. Então, esse curso vem auxiliar a pessoa que quer fazer a reciclagem, porque toda pessoa tem a autorreciclogenia, é íncito de todo ser humano, ela pode promover isso, mas tem questões que ela precisa de ajuda externa, ou aquele empurrãozinho, ou então as paratecnologias que vão favorecer isso. E é lógico que sempre vai ter aquela questão amparológica da prospectiva. Eu não sei qual é o arquivo que eu vou poder descartar e que no futuro ele vai me fazer falta. Por isso há necessidade da Equipex. Ela vai ter o gabarito, né, para fazer essa atualização nos arquivos mentais. Ok. Vamos lá, a gente tem uma pergunta aqui na Estrangeirismologia, na página 41, terceira linha. Quais são os sinais prenunciadores do timing evolutivo, da mudança de patamar? Pois é, um desses timing é a pessoa estar desassossegada com a situação atual. Às vezes a Melim, ela necessita, ou às vezes até aquela pontinha de inveja, ela vê o colega que está ao mesmo tempo na conscienciologia, ele já está lá na frente, e o que acontece, por que ela não vai, não anda, está patinando. Então, esses indicativos sugerem a reciclagem. E a outra questão também, a busca da autorreciclagem. Existem inúmeros cursos, técnicas aí para ela promover a autorreciclagem. Então, ela vai se lançando nessas situações aí, buscando a reciclagem. Ela pode fazer esse mapeamento, né, dos seus trafares e trafores e verificar o que é que eu tenho muito atrasado e que eu posso levantar para acompanhar os outros trafores. É porque você comentou essa coisa de comparar com o colega, né? Mas você não pensa que o mais importante é
é a pessoa com ela mesma? Sim, com certeza, mas ela, percebeu... esse vai ser o sinal, né? Ela vai, opa, o fulano está tão na frente, já escreveu o livro, eu ainda não escrevi nada. Então, isso aí vai ser um start para ela. Porque eu vejo, assim, muitas pessoas, às vezes a pessoa insatisfeita, assim, quase melinha, ou então ela mesma, no fundo, porque o intermissivista sabe disso, sabe, né? Quando ele está parado, quando ele está em subnível, ele percebe que ele podia dar mais, né? Então, essa questão do timing... Isso é muito sério. Do timing evolutivo no sentido de você saber o timing correto de você fazer as coisas, né? Porque também isso é uma coisa complicada pra gente. É complicado. Muitas vezes você deixa passar o timing, o momento correto de agir, de atuar, de fazer determinada tarefa, ou atuar em determinado IC, ou, sei lá, escrever um livro, um artigo, até mesmo um verbete, sei lá, qualquer coisa. E você perde aquele momento. E depois a retomada, ou você fazer a mesma tarefa num outro momento, ou seja, quando você perde o timing ideal... Perdeu as companhias também, né? As conexões. Fica bem mais complexo, né? Em geral, a pessoa, nós podemos classificar como murista, né? Ela não toma a decisão em cima do lance. É necessário, vamos fazer. E aquela coisa da ausculta, né? Multidimensional, a conexão com as sincronicidades. Os sinais todos estão aí, né? Não vê quem não quer. Às vezes a pessoa fica relutando, né, com as sincronicidades. Até as companhias, com as obviedades, né? Da até vida, os amigos, trazendo as coisas. Trazendo, vem, bate na cara, né? Bem isso. Agora, Marlene, aqui na fatologia, na página 42, na terceira linha, você poderia explicar, em linhas gerais, como funciona a macropsicocinesia destrutiva, a macro-PK? Né? Então, a pessoa que, às vezes, entra nessa linha de pensamento, né, que é o pensamento patológico. E também há os sinais, né, indicativos de que vai acontecer alguma coisa. Às vezes, ela tem mini acidentes, né, avisando que alguma coisa mais séria vai se aproximar. E, às vezes, ela não dá atenção e acontece a macro-PK destrutiva, que é a dessoma, né, da pessoa. Às vezes, acidente de carro, ou, às vezes, um ataque cardíaco. São N os fatores, né? E também a pensenidade rígida vai causar isso. A recém de não pensar nada mal de ninguém, nem de si mesmo. Então, isso aí é uma receitinha básica de bolo que a gente oferece aí às pessoas. Só lembrando, né, Marlene, que a gente tem o verbete do professor Valdo, macropsicocinesia destrutiva. Isso. Né? Dentro aí do que você colocou, né, a questão da ocorrência de acidentes contínuos. Né? E muitas vezes a pessoa está tão atordoada que ela nem percebe ou não dá o devido valor, né, para aquelas ocorrências nosográficas. E ocorre aquela fatal, muitas vezes ocorre ela é a ocorrência de um acidente grave com dessoma, né? E às vezes culmina nisso, né? Pode culminar nisso. Se a pessoa e às vezes com várias pessoas, né? Marla, você queria comentar? Lembrando que, além do acidente de percurso, pela pessoa estar fazendo uma autorreestruturação profunda, ela não está livre dos pedágios. Pedágio é uma coisa, acidente de percurso, macro-PK, é outra. O pedágio é aquilo mínimo, do mínimo necessário, que não poderia deixar de acontecer para que a pessoa siga adiante. Então, a vida não está livre desses obstáculos. Agora, varia muito e nós só vemos o que acontece, a gente não vê o que deixa de acontecer. Então, aconteceu dos males o mínimo do mínimo do mínimo. A salvaguarda. É muito importante a gente saber fazer esse diferencial do pedágio para o acidente de percurso. Muito bem colocado. Os pedágios, eles são, vamos dizer assim, inadiáveis, os amparadores não têm como calçar, porque são dívidas, necessidades que a pessoa tem, né? Sim. Bom, agora, Marlene, aqui na fatologia, na 9ª linha, ele pergunta qual é o divisor de águas interassistencial. Varia de consciência para consciência? Varia de consciência para consciência, esse divisor de águas. Eu falei anteriormente sobre a pessoa que decide em cima do lance. Então, o divisor é esse, a tomada de decisão naquela hora. Não postergar, não empurrar com a barriga.
Agora, porque assim, essa questão do divisor de águas, né? Mas pode ser também aquela condição da pessoa se comportar de uma maneira diferente em relação à assistência? Ou você pensou nessa questão da própria tomada de decisão dela para participar disso? Porque eu pensei também que essa autorreestruturação pensênica, ela promove um divisor de águas nesse sentido, né? Com certeza. A partir do que acontece com a pessoa em termos de reciclagem, não é isso? Sim, porque vai reciclar para quê? O objetivo sempre é assistencial, né? A vida intrafísica é assistencialidade. Então, tudo gira em torno disso. Toda reciclagem, todo curso, toda organização cerebral, tudo isso busca uma qualificação maior para a assistência. É lógico que a gente vai evoluindo dessa forma, né? Mas o objetivo sempre é assistência. E a tomada de decisão vai favorecer com que isso acelere. Então, o curso o objetivo também acelerar a evolução, né? Retirando aí as teias indesejáveis que tem no cérebro físico, a organização dos arquivos. Isso aí vai facilitar muito que a pessoa tome o rumo da proexis, né? Da própria programação existencial. Agora, aqui na pensinologia, Marlene, na página 42, final da terceira linha, você poderia relacionar os pensenes aqui com o tema do verbete? Mater pensene? Os mater pensenes. Os mater pensenes? Com o tema do verbete. Página 42, terceira linha. Então, a autorreestruturação pensênica, ela é factível com qualquer tipo de mater pensene, da profissão que ela exerce, qualquer coisa. E ela pode fazer um levantamento mais minucioso do seu mater pensene, a partir do mater pensene diário também. O que eu mais penso durante o dia? Porque a autorreestruturação pensênica, ele é da autoevoluciologia. Então, é bem abrangente, né? Não é específico para um tipo de mater pensene. Não sei se ficou claro. Acho que sim. Só para ajudar aqui o nosso teletertuliano, né? Lembrando que mater pensene é aquele pensene, é a diretriz, né? Específico. Do holopensene ali. É a pensenidade mãe, norteadora. Assim, diretriz, norteadora da pessoa naquele momento. Então, é neutro, né? Pode ser negativo, homeostático. E, de todo modo, ele entra aí como alguma coisa séria, porque pode estar necessitando de uma reciclagem ou ter passado por uma reciclagem. Sim. Né? E a gente sabe aí da importância, né, Marlene, de realinhar o mater pensene com os trafores, por exemplo. Com assistência. Com assistência. Isso tudo é importante a gente ficar muito atento ao nosso mater pensene, né? E você até coloca lá na argumentologia alguma coisa sobre isso, né? Agora, na fatologia, na página 42, na segunda linha, você pode explicitar o desligamento de redes neuronais indesejadas? Isso aí a gente também pode executar pela própria vontade. No curso é realizado isso também. Esse desligamento é quando você não usa mais determinadas redes. E aí ocorre também o que nós comentamos anteriormente. Essas redes vão ser necessárias no futuro ou não? Então, ao modo de ligamento e desligamento, isso também ocorre bem corriqueiro, esse desligamento e religamento. Como, por exemplo, as questões da nossa agenda intrafísica de telefones. Você mudou de trabalho, mudou de cidade, aquela agenda ela é obsoleta. Os telefones não existem mais, você não vai utilizar, então essas redes neuronais elas são desativadas, sem mistério nenhum. E se é necessário, então a gente religa de novo essas redes neuronais. Lembrando que para fazer o religamento é só o exercício, você começa a utilizar determinados números de telefones até gravar na memória e sedimentar aquela informação que é exercitando cada vez mais. Então ele fixa aquela rede neuronal. Se você não utiliza, ela desaparece automaticamente. Marlene,
Na página 42, na quinta linha, você poderia comentar sobre as paratecnologias sofisticadas para a autorreciclagem dos pensenes? Então, no curso nós temos uma equipe astrafísica específica encarregada dessas paratecnologias. E ela trabalha especificamente com o paracérebro e o cérebro físico. São técnicos astrafísicos, e eu vou comentar com a professora Amalo, que trabalha muito com isso, né, na dinâmica, e traz a técnica no curso. Isso aí está presente em algumas dinâmicas, né? É um trabalho que, na maioria das dinâmicas parapsíquicas, esse trabalho é empregado. As pessoas não percebem, porque não dão tanto valor. Eu escrevi sobre isso também um verbete, chama Holominema para a Tecnologia, que é justamente mexendo na holomemória da pessoa, para ela, lembrando mais de si, ela consegue se reestruturar mais rápido. Se ela não lembra nada de si, ela vai reestruturar o quê? Então, ela tem que fazer uma retrospectiva, e aí entra para a tecnologia. Se a pessoa está predisposta, a gente praticamente sente o dedo dos amparadores mexendo com objetos e reconfigurando. São mini paracirurgias, né, restauradoras das paramemórias. Agora, o mérito é da pessoa. A pessoa muito fechada, né, Dulce e Marlene, não permite isso, ela não permite o acesso. Então, se a pessoa está mais predisposta... E outra coisa, ela já amoleceu a sinapse velha. Sim. Porque se ela nem amoleceu a sinapse velha, como é que eles vão transformar e ajudá-la a recompor e fazer uma nova sinapse? Então, a gente tem que descartar, como você comentou, para que a paratecnologia repare, a gente faz a convalescença a partir do novo hábito, e aí a coisa se consolida, né, nesse nível. Então, agora só lembrando, né, gente, que todo curso de... Todo não, mas a maioria dos cursos de campo, das dinâmicas, enfim, sempre que tem um ambiente propício, e a gente está ali predisposto, né, assistentes e assistidos, os amparadores presentes, é claro que cada curso tem a sua especificidade. Sim. Mas, em geral, em muitas situações, essa questão do ajuste paracerebral ocorre, né? Ocorre entre os hemisférios, ocorre entre as próprias redes sinápticas, em função, né, da necessidade ali do assistido. Então, é bem interessante a gente pensar nessas possibilidades, né, nessa para-realidade que ocorre mesmo. A dureza é a gente conseguir compreender minimamente sim, alguma coisa do teor dessa paratecnologia, né? Que é uma coisa muito sofisticada e completamente desconhecida para a gente ainda, né? Mas, enfim. Marlene, você falou no começo da sua fala que o neologismo, que a chave, né, o neologismo-chave foi o pensene, né? Foi. Para mim também foi, mas eu queria que você comentasse, porque essa horta pensata, ela é muito bonita, né? Essa horta pensata, e eu marquei aqui, o modo qualificado de pensenizar estabelece o seu nível de bem-estar. Por isso a importância deste curso, né? Você pode falar mais um pouco para a gente? É bem pontual, né, essa pergunta. Se a pessoa não tem aquela certeza íntima de bem-estar, nada vai dar certo. Pelo menos para mim, não funciona. Onde ela mexe, vai ter alguma coisa entrópica. Então, essa questão da pensenidade rígida, ela é de primeira necessidade. Não é nem um artigo obsoleto ou de luxo. É um artigo de primeira necessidade, que todos deveriam priorizar. Eu penso muito sobre isso. Tem aquela história, né? Você é o que você come. A gente é o que a gente pensa, né? A gente é o que pensa e transmite o que pensa também. A percepção energética do pensene do outro, isso aí é mais do que um cartão de visitas, né? Agora, em sinergismologia, você colocou o sinergismo, mérito e automotivação. Você pode expandir também, por favor? Quando a gente alcança algum mérito, isso dá uma motivação, um gás, uma energia para conquistar novos patamares e ir em frente. É inegável isso. Se alguém já sentiu isso, aproveite esse gás e produza cada vez mais. Não que isso vá ser digamos assim, um vício, mas favorece bastante.
Marlene, parabéns pelo verbete, está ótimo. Na página 42, em efeito... Não está funcionando agora. Você colocou o efeito, o último efeito, o efeito dos descartes de redes neuronais envelhecidas. Que eu queria puxar para não deixar passar o que tu comentou antes, e na fatologia, que é o desligamento das redes neuronais indesejadas. Não sei, no meu ponto de vista, assim, eu acho que não é tão fácil, né? Qual, assim, seria a técnica melhor da gente usar, né, para fazer realmente descarte? Porque se tu tem um pensamento ruminante, né, que às vezes a pessoa fica, né, com aquele pensamento e tenta mudar e não consegue, né, porque acho que não é tão fácil assim, às vezes. Isso aí é tudo para mim, é autoprescritivo esse verbete, porque eu venho de uma família alemã, né? Então, a rigidez de, sei lá, milênios, nesse mesmo, né, rame-rame. Então, para modificar isso é bem complicado. Eu sinto na pele essa dificuldade em modificar o meu temperamento. Então, nessa vida, eu estou trabalhando isso para modificar o temperamento. Já mudei muito. Quem me conhecia há um tempo atrás, lá do FIC, a Malu pode falar, eu estava autoassediada, assim, do último fio de cabelo até o dedão do pé. Então, para modificar isso, é só reciclagem, reciclagem e mais reciclagem. Mas eu estava autoconsciente da minha situação. E isso favorece muito, porque daí você tem o amparo, a equipe extrafísica que não te deixa, não te abandona. Então, aí você conquista mérito e aí vira um círculo harmonioso, né? De reciclagens e tapa na cara, e tropeços, e quedas, e levantar, e não cessa. Então, vai seguindo adiante e sempre reconfigurando. Então, às vezes, os avanços, eles são mínimos, que você percebe, mas o outro, ele percebe muito mais profundamente. Porque, às vezes, mudou uma chavinha de nada lá no teu cérebro, e que faz toda a diferença. É que você falou que a importância da convivialidade, né, para as outras pessoas, para te ter esse feedback também, né? O embate, né? Você, andando no dia a dia, você percebe, opa, com aquela pessoa ali não foi legal, o que eu preciso modificar? E não exigir que ela modifique o temperamento dela. Eu vou mudar. Por exemplo, a Malu é um exemplo de paradiplomacia. Quando eu crescer, eu vou ser igual a ela, no trato com as outras pessoas. Porque o trato com as pessoas, isso aí é uma ciência de lidar bem com as pessoas, se sair bem, porque às vezes você tem toda aquela boa intenção, mas o resultado foi catastrófico. Então, esse feeling eu quero ter. Obrigada. Mas aí cabe uma observação, que é importante já para responder a Terezinha também. A quebra do orgulho pela gratidão. Então, eu acho que isso aí você tem também, você fez e está fazendo. Então, você quebrou o orgulho pela gratidão. Quando a gente começa a agradecer, as coisas já começam a mudar. Começa a mudar. Então, onde não há agradecimento, o orgulho invade, torna o pensamento empedernido, não permite a pessoa pedir ajuda. Então, quando quebra o orgulho pela gratidão, ali começa toda uma mudança de postura. Você atribui ao outro, você sabe que acrescentaram daqui, que entrou alguém dali. Até as pessoas que te prejudicaram, elas te ajudaram muito. Não houve prejuízo, não, de fato. Realmente. Então, você começa a ter um novo patamar de gratidão. E isso flexibiliza as sinapses, né? Você concorda? Concordo, plenamente. Eu uso uma técnica que é o OPA. Orgulho, prepotência e arrogância. Então, quando aparece, para me colocar no meu lugar, né? Opa, orgulho, prepotência e... Opa, aí você... Opa. Quando aparece, a pessoa já se sintoniza no outro padrão. Vamos recolher aí as nossas garras, vamos lá. E isso tem me ajudado bastante, porque a minha etnia, de onde eu venho, isso é muito presente. E, às vezes, é até inconsciente. As pessoas lidam assim, conversam, até a fala, assim, ela é bruta, né, abrutalhada. E, às vezes, a pessoa não tem essa intenção, mas faz parte daquela família, do clã,
da cultura. Então, a mesologia, ela influi muito na nossa mudança. Tudo bem? Agora, Marlene, aqui na fatologia, lá na página 42, no final da terceira linha, de baixo para cima, você poderia aprofundar a autocura do absenteísmo consciencial? A autocura, decide e faça. Não fique demorando muito, né? Não se abstenha. Não, eu acho que eu não vou fazer, não posso, não tenho tempo. Então, essa não é uma votação lá no Congresso, né? Então, a gente precisa estar sempre pontual. Qual é a proposta que foi feita? Eu realmente não posso fazer? Ou eu vou dar um tempo para pensar? Que daí ela diz para a pessoa, não, eu vou dar uma olhada na minha agenda, vou pensar e te respondo depois. Mas ficar naquele chove não molha, murista, não é o ideal. Agora, aqui na maniologia, lá na página 43, tem relação com isso também. Ele pergunta qual é a causa da mania de postergar mudanças. Mania de postergar mudanças. É o medo, de certo, talvez, né, do desconforto que é a mudança interna. Porque sempre vai gerar um certo desconforto, porque nós vamos ter que abrir mão de alguma coisa, né? Alguma ganho secundário. Então, esse desconforto, ele é passageiro, enquanto se muda um pé para o outro. E, às vezes, a pessoa tem medo desse desconforto. Se ela pensar que, ao colocar o segundo pé, já melhorou e bastante, ela provavelmente vai mudar de postura. Agora, essa questão da causa das coisas é sempre muito complexa, né? Com certeza. Então, e o que é tem dificultoso... uma variedade grande, né, que pode compor assim. Mas isso que você colocou é claro, é bem pertinente, obviamente, mas... O que é difícil para mim, para outra pessoa, ela faz com os dois pés nas costas, né? Porque então, dependendo da mudança, né, Marlene, ela pode significar coisas bem complexas para aquela pessoa especificamente. Mudou, você vai ter que assumir, vai ter que fazer o que aquele patamar envolve, né? E tudo, né, levar jeito. Tudo que ela tem que encarar para poder, para aquela nova realidade, né? E isso às vezes assusta, né? Ela não pensou, mas eu tenho que fazer isso tudo. Eu lembrei agora daquele conceito que o professor Valdo colocava para a gente, da questão da pusilanimidade, né? Do medo de enfrentamento das consciências que não querem que a gente faça aquelas mudanças. Quer dizer, não só isso, né? A pusilanimidade, sim, mas também, né? Então, é uma coisa para a gente pensar, né? Que consciências que estão interessadas nisso. E qual é a melhor postura da gente com elas, né? Sim. Suzane, queria falar? Aproveitando esse teu... Não, até falando sobre a postergação mesmo, e cada caso é único, né? Às vezes é um conjunto de situações que levam a pessoa a postergar, mas se a postergação vira mania, um aspecto já patológico, bem patológico. Provavelmente pode ser pelo medo de assumir responsabilidades, né? Tem um quê por detrás. Mas queria voltar um pouco à questão do descarte dos neurônios, das redes neuronais, e pegando justamente essa parte aí de postergar como exemplo. Então, se tem uma resposta comportamental da postergação, e como é que descarta uma rede dessa, com mania, né? Começa a se evitar o comportamento que leva a pessoa a postergar. Na hora que ela evita essa resposta comportamental, essas redes sinápticas de longa duração vão se desconectando, não é isso, Marlene? Vão desmanchando, E novos hábitos vão sendo reconfigurados. É preciso dar manutenção, ter mérito, ter esforço para isso. Mas seja qual for o desafio, porque muitas pessoas passam por isso, eu quero mudar, mas não consigo. O próprio ato de pensar que não consegue já é restritivo da própria mudança. Então, pensar, quero mudar, ainda não achei a medida certa, né? Mas é por aí. Respostas comportamentais através de novos hábitos.
E a aprendizagem, ela é demonstrada que se consolida como nova memória a partir do momento que o comportamento muda. Se não mudou o comportamento, não houve aprendizagem. Então, se algo lhe faz mal, e você quer descartar uma rede, através da reciclagem pensênica, você precisa adotar novos comportamentos e atitudes. Era isso. E aproveitando exatamente dentro dessa linha que você abordou, Suzane, eu estou falando... Desligado, agora melhorou. Ok. Aproveitando essa sua fala, eu queria que a Marlene comentasse na página 44, argumentologia, a questão da teática. Que você explanasse mais sobre essa questão da teática, né? Dos dois modos de se vivenciar, porque eu acho que vai ser bastante interessante. Teática da autorreestruturação? Isso, é porque você colocou na página 44, argumentologia teática. Segundo a autoexperimentologia, o mapeamento diário do mater pensene, por meio da técnica analítica dos autopensenes, é realizada de dois modos, listados em ordem alfabética, com 7 variáveis específicas. Sim. Aí você coloca a direta, que é realizada por meio de condições internas da consim, bem-estar, identificação. Eu queria que você explanasse mais sobre essa teática, que eu acho que vai ser bastante interessante para nós que estamos aqui participando. Isso, dentro dessa teática, a direta, o bem-estar pessoal, faz um trabalho com energias e faz uma autoausculta, verifica como é que você está hoje, as tarefas, o holopensene. Então, você vai ter a resposta, né? Faz um mapeamento do holopensene diário também. A motivação da realização da Proexis, está alinhada a Proexis com as tarefas que você está realizando? Isso aí é de suma importância. O ideal é que a pessoa fizesse isso pelo menos uma vez por ano, né? Ou a técnica de mais um ano de vida, ou o balanço existencial, dão essas práticas aí bem efetivas. E a saúde? Consulta ao médico, dentista, todas essas questões aí, exercício físico, alimentação. Então, essas condições aí precisam estar em dia. Às vezes, a pessoa, né, relaxa um pouquinho, né, mas depois retoma e volta a funcionar normalmente. As indiretas, assinaturas pensênicas, quais os rastros que eu deixei por onde andei? Ficou até poético, né? O holopensene pessoal. O resultado da Proex pessoal. Quais os resultados que eu obtive até agora com a minha programação existencial? Porque às vezes está completamente fora do rumo, né? E aí precisa, né, voltar, colocar a bússola no lugar certo, né? Voltar para o norte. Verbo e ação. O que você fala, você tem que fazer. Eu uso muito o tem que, mas é uma questão do alemão, tá? Eu quero, eu posso fazer, e é muito comum a gente utilizar essa palavra, mas vocês descartam ela, tá? Então, seria isso aí. Mais alguma outra, Sueli? Que eu resolvi pedir a você que explicasse melhor. E a parte da reciclagem também. A parte da reciclagem. Eu acho que as duas vão complementar muito bem para quem está nos assistindo e nos ouvindo. Porque os cursos de campo, eles favorecem com que você entre numa sintonia direta com o amparo. Você pode trabalhar também em casa, no teu quarto de TENEPS, qualquer local que haja formação de campo, você pode aplicar essa sintonia fina. Já está aqui, dinâmicas parapsíquicas, encontros aleatórios, às vezes encontra uma pessoa e há a formação de campo, tem assistência, tem recado que a pessoa precisa ouvir ou precisa passar. Então, isso aí ocorre, se a pessoa prestar atenção, é muito mais frequente do que ela pensa. Os laboratórios conscienciológicos também, faz um laboratório aí e busca as informações, e elas vêm. Se prestar atenção, ocorre isso. Na produção gesconológica também, formação de campo na escrita, né? Na TENEPS, que já falei anteriormente também, vem o recado. Você entra em sintonia e há aquela troca de informações entre o amparador e a consim, tudo que é necessário
para que o trabalho flua normalmente. Alguém quer colocar alguma coisa? Marlene, eu vi assim que você comentou, essa parte direta, por exemplo, que você pôs aqui, a pessoa tem que checar se ela já fez, antes de pedir ajuda aos amparadores, que tal ela ralar um pouquinho? Então, não passa nem para a segunda parte, para a indireta, fica só na primeira. Então, você vê, tudo que está na primeira depende só da Consim. Não depende dos amparadores, não depende da mesologia, não depende de nada, só depende dela. Então, se ela já cumpriu esses 4 itens que você pôs aqui, com seriedade, com regularidade, ela começa a perceber o segundo, que é o B. Sim. Porque ela nem percebe se ela não tiver feito os primeiros. Quem não está cuidando da saúde, quem não acorda motivado para realizar algo que veio aqui para a evolução pessoal e grupal, quem não identifica como é que pensa, como é que é o meu jeitão, como é que eu sou, o que predomina na minha ação, e ela não sabe reconhecer o bem-estar pessoal ou o mal-estar, e tomando as providências necessárias, que as energias estão aí para isso, as mobilizações de energia, então ela não consegue nem perceber a segunda parte e não tem ação na última parte, que a última parte são ações. Vai para o curso, procura um livro, vem para a tertúlia e escreve verbete, se vira. Então, a gente vê muita passividade das pessoas em relação a alcançar determinadas coisas. Elas querem alcançar. Eu quero, eu gostaria muito, mas fica no... I should, eu gostaria, eu poderia, eu não sei. Então, mas ela não consegue passar, porque o que está dependendo dela, ela não está fazendo. Então, essa crítica, essa autocrítica assim, bem rigorosa, nesse primeiro item direta aqui, já dá a pala para a pessoa saber que nível de amparo eu tenho. Não me mexo, não estou nem aí, não identifico Mater Pensene, não tem motivação por PROEX, deixa para outro dia, para depois, e a saúde... Deixa a vida me levar. Então, vamos nessa. Aí não dá, não tem clima para os amparadores entrarem na pessoa para começar qualquer tipo de reestruturação. Você podia comentar, Marlene? Eu penso, né, que eu tive bastante mérito nessas autorreestruturações, mas também ralei bastante. Porque a gente entra como se fosse um corredor. O autoesforço é grande e você não pode parar. Porque você sabe que a tua meta está lá na frente. Se você parar agora, como a professora Dulce falou, você vai perder as companhias. O timing é outro. Você vai ter que dobrar o teu autoesforço para chegar onde você estava antes. Então, é não parar. É igual a maratona. Caiu ali, você perdeu o pódio. E nós não podemos perder o pódio. Que pelo menos chegar a uns 90% do complexo, ralando bastante. Vamos lá. Marlene, a questão também da queixa, né? Quando a gente ainda tem muita queixa, né? Lembrei, né? Se a pessoa ainda se queixa muito, né? Da vida, né? Com tantas coisas que a gente tem aí de bom, né? Não tem como chegar lá no o professor Valdo, né, falava que quem queixa muito, deve muito. Então, eu tomo isso para mim também. Eu fiz o primeiro curso da autorreestruturação Pensene, que para mim assim, foi um patamar, uma mudança, assim, né? É o terceiro, né, agora que vai acontecer no próximo final de semana? Sim, é o terceiro curso. Terceiro curso, ainda temos vaga, né, professora Malo, ainda, né? Para esse curso, né? Só para ressaltar, né? Obrigada. Ainda temos vagas para o curso, estamos só aguardando. O curso ele não tem limite de frequência, tá? Cada um pode fazer quantas vezes quiser, só vai melhorando. Agora, lembrando que a autoinvestigação ela é permanente. Então, terminou um curso, faz a autoinvestigação novamente e verifica o que é necessário agora. Sempre com a questão do mérito, né? Automérito. Agora, Marlene, ele pede aqui para você comentar a frase enfática. A frase enfática. Muito bem. A autorreestruturação pensênica é conquista inadiável e intransferível. Isso aí é certo. Não dá para mais adiar, postergar a autorreestruturação pensênica. Porque nós estamos com um cérebro, às vezes, um tipo computador 386, e um mental soma fantástico, avançadíssimo, com todas as tecnologias e paratecnologias, e nós não conseguimos fazer o cérebro físico funcionar adequadamente.
Então, a autorreestruturação é que vai propiciar com que esse nosso 486 se torne aí um computador bem atualizado, compatível com qualquer tipo de programa. E também imprimir a dinâmica reciclogênica. Essa dinâmica, eu gostaria de passar para vocês a minha vontade de reciclagem, que todos vocês sejam picados por essa abelhinha para imprimir em vocês a dinâmica reciclogênica, porque todos nós temos essa capacidade de reciclar pela própria vontade. E, dessa forma, nós vamos poder mudar o patamar evolutivo, avançar, fazer novas coisas, crescer, mais assistência, e por aí vai. Agora, Marlene, aqui tem uma colocação, né? Ele dá os parabéns pelo excelente verbete e pede para você esclarecer sobre o binômio adcoins, megacoins. Lá na página 43, né? Na seção binomiologia. Sim. Os adcons é os cons que você vai adicionar ainda, né? Você vai baixar. Né? Vai fazer o download. E, para isso, nós precisamos de cérebro para abarcar isso aí. E também fazer funcionar, porque não adianta você baixar o programa e não utilizar. Então, você pode imaginar que o cérebro físico seja um computador. Nós temos todas as possibilidades inimagináveis de funcionamento. Agora, nós precisamos saber quais os controles que nós vamos mexer para ele funcionar, né? Quais as teclas. E quais os códigos de lançamento. De acesso. Então, a autorreestruturação pensênica ajuda nisso, porque, voltando aí à mesologia e também à etnia, né, à cultura, pessoas de culturas diversas têm muita dificuldade em reciclar a questão dos dogmas e por aí vai. Então, esse curso favorece isso. Se a pessoa percebeu o que está me entravando é a questão cultural, o curso vai facilitar, mas a pessoa precisa estar apta, né, já ter, como a professora Malo falou, já ter mexido nessa parte dos neurônios para amolecer um pouco aquela questão, que é aquela sujeira grossa que nós colocamos água e sabão, para amolecer um pouquinho, depois a gente vai lá, esfrega e tira a sujeira. O paracérebro vai fazer isso também. O cérebro físico precisa estar adaptado, molezinho, para retirar aquelas questões e colocar novas reconfigurações. Então, um novo programa por cima daqueles programas antigos, envelhecidos. Às vezes até bolorentos, e é necessário a retirada. Agora, só lembrando, né, Marlene, para quem quiser aprofundar aí nessa questão de megacoins, a gente tem um verbete excelente, claro, do professor Valdo Vieira, que se chama Autorrecuperação de Megacoins. E justamente ali ele coloca essa condição, né, da autorrecuperação e dos megacoins. E é interessante a gente pensar aí na questão do binômio, né, que você colocou, dos adcoins, que são os coins recuperados, e os megacoins, que são os supercoins, né? E, então, o conceito, o neologismo que ele colocou de megacoins, o que são os megacoins? São os coins que é de maior, as unidades, coins é a unidade de lucidez, né? É uma proposta da conscienciologia, é um neoconceito proposto pelo professor Valdo Vieira. Então, com unidade de lucidez, o megacon é a unidade de lucidez máxima que você conseguiu ter no período intermissivo, entre uma vida e outra. Então, quando você recupera megacoins, você se aproxima da sua condição de lucidez melhor que a gente sabe que tem. No período, quando a gente é consciex, em geral, a gente tem muito mais lucidez do que tem aqui no intrafísico. Pelo menos se é razoavelmente rígida, né? Não vamos falar aí de algumas condições bem patológicas. Ou seja, né, Marlene, recuperar megacoins é tudo de bom, né? É o que a gente desejaria, que todo mundo recuperasse o máximo chegar de lucidez próximo que disso. já conseguiu em algum momento aí de período intermissivo, né? É isso aí. E eu penso que isso deve ter muita relação realmente com o curso que vocês propõem, né? Com a autorreestruturação,
porque quem sabe, você colocou mais no início da tertúlia, mas em função de uma paragenética não tão homeostática e de um cérebro não tão rígido, até que ponto a gente vai se enrijecendo e impedindo que se recupere esses megacons pela nossa condição de infraestrutura holossomática de pré-serenão, né? Ainda incipiente. Né? Por isso também essa autoanálise de auto, né? Sempre pensando da genética. Né? Eu escolhi muito bem a genética que eu estou por causa da memória. Os meus dois, né, os pais, eles têm boa memória. E isso me favorece muito. Então, na próxima vida, eu também quero escolher, né, se for possível, né, eu vou seguir a orientação do orientador evolutivo, mas se for possível escolher... Faz favor, hein, Marlene? Eu quero escolher... Você não me faz esnobar seu evolucionólogo, porque eu imagino o quanto que a gente esnoba aqui, né, no intrafísico, sem dar valor a algumas coisas. Mas eles me conhecem e tiram já 90%. Eu quero fazer isso de novo, né? Escolher a genética favorável, né? Toda voltada para isso. Muito bem. Então, a pesquisa não para, não cessa. Eu já estou preparando a minha vida lá na frente. Dulce, isso que você comentou da recuperação de megacons, e a Marlene também, nos dois campos do curso, que nós estamos na terceira edição, já dá para a gente ter uns certos padrões. Eles apresentaram muitos para bebês, consciências com aparência de bebês, de crianças muito pequenas. E nós, então, questionamos essa possibilidade. Por que apareciam tantos bebês? Então, a Consciex, que estava supervisionando, comentou que eles estavam preparando os paracérebros desses bebês para que eles tivessem um desempenho aqui muito melhor do que essas gerações atuais estão tendo. Então, eles estavam aproveitando o laboratório do curso para fazer um paralaboratório e preparando crianças com, assim, vamos dizer, efeitos e coisas no paracérebro que pudessem chegar aqui e disparar aquele efeito sadio mais cedo no bebê, na criança, para que ela se tornasse madura mais cedo. Então, nós já vamos pegar, eu, por exemplo, que estou mais perto, vamos pegar essa nova tecnologia de já ter um preparo para que esses megacons sejam mais facilmente recuperáveis, porque já tem uma massa crítica que está sendo feita para poder ter essa paratecnologia implantada no intrafísico. Então, se a gente quer novidades e renovações e coisinhas avançadas, nós é que temos que implantar agora para eles terem afinidade e poderem trazer essas paratecnologias para nós aqui. Então, as gerações nascendo mais lúcidas, mais inteligentes, neo-intermissivistas, muito mais preparados do que nós fomos assim, uma primeira geração meio de operariado, uma coisa meio de abrir picada, né? Uma coisa meio bronca. Agora que a coisa vai refinar realmente nessa nova geração que vem aí. Essas paratecnologias, elas vão funcionar ao modo de aquele comprimido que ele abre de tempos em tempos, com retardo. Então, com 10 anos vai abrir uma cápsula, com 20 e assim vai. E aí eles interagem com o meio, favorecendo aí a pesquisa, né? Isso é muito diferente, né, para nós agora, top de linha. É tipo para-gatilho, né, Marlene? Para-gatilho. Em determinado momento dispara ali o gatilho, olha como você estava, olha como você está e o que você pode fazer com o que você já tem. Então, recupera o megacons e empodera a pessoa para ter resultados melhores, né? Agora, Marlene, aqui na fatologia, na penúltima linha, na página 42, eu gostaria que você exemplificasse o incremento das neurociências na compreensão do funcionamento cerebral. As neurociências, elas estão agora já mais avançadinhas, né? E antes era só o estudo do cérebro morto, né? A pessoa precisava doar, né, um corpo para que fosse estudado. Hoje não, hoje já há um mapeamento, né, na hora ali a pessoa conversando e vendo qual é a área que foi estimulada, fala ou mostra uma figura e aí ilumina ali a tela. Então já está mais, vão chegar até o paracérebro. Esperamos, né, que antes da minha dessoma já tenha isso. Bom, Marlene, eu espero, porque me dá um desânimo quando eu ouço as discussões deles sobre o cérebro e a mente, o que é a mente, o que é o cérebro. Cadê como a consciência? É que eles dialogam?
Não, mas você tem razão. A gente sabe que é o caminho, é a neurociência, mas que avance mais rápido, que compreenda, que tenha consciência além disso tudo, né? E que, de repente, algum intermissivista esteja entre esses neurocientistas, né? Com certeza. Para abrir caminho, assim, deslindar toda a multidimensionalidade. Não, gente, porque os anos 90, se eu não me engano, foi a chamada, né, a década do cérebro, não é isso que eles colocaram? Agora você entra, né? Eu cansei, sinceramente, gente, eu dei um tempo que eu cansei de ler e de buscar, e dá uma enrolação, certa né? Agonia, né, Malu? Porque a palavra não sai agonia. daquilo, em termos de compreensão da autoconsciência. Aí né? tem a chamada assim, cientistas descobrem vida depois da morte. Aí olha lá... Não é nada. Agora, você sabe que, eu não sei se vocês viram, saiu há pouco tempo na imprensa, as descobertas que eles fizeram com pré-humanos, que eles colocaram o cachorro em máquina de ressonância magnética, se não me engano, alguma coisa assim, uma dessas máquinas, e eles então chegaram à conclusão, óbvia para quem tem cachorro, né? Mas enfim, que os cachorros sentem, que eles pensam, eles mapeiam de modo muito parecido com os seres humanos, né? Sim. Mas foi bom porque é interessante, porque isso ficou comprovado tecnicamente. Já ajuda, né? Já ajuda, né? Já é um grande passo. Agora você vê, a conscienciologia, a ciência em geral, ela vem mudando o mundo com instrumentos, coisas, tudo para a gente avaliar. A conscienciologia, ela pretende e muda o cientista. Enquanto o cientista não mudar, a ciência vai ser essa que a gente tem aí. Então, o trabalho da conscienciologia é mudar o cientista, para ele pensar diferente daquilo que ele foi formatado. Porque senão nós vamos ficar mente, cérebro, cérebro e mente, mente e cérebro, e todo mundo mente, porque é uma mentira, porque consciência é outra coisa. Então, essa conversa é muito enjoada. A gente já vem há 33 décadas ouvindo isso, e estudando conscienciologia é difícil. Agora, Malu, Marlene, você, Suzane, a gente não pode deixar de lembrar do trabalho da Ectolab, né? Que é a instituição conscienciológica que tem essa predisposição, esse interesse, faz esses intercâmbios com a turma das neurociências, né? Isso então, é eles muito utilizam bom. equipamentos, aparelhos, fazem intercâmbio com universidades, justamente buscando essa ponte, essa interação e essa colocação, né, da condição conscienciológica multidimensional, interagindo aí com os estudos do cérebro pelo paradigma... o paradigma consciencial dialogando com o paradigma intrafisicalista. Só o incremento da neuroectoplasmia, que a Ectolab... Exatamente, Nossa, isso aí já é uma grande abertura. É bem interessante. Né? Consolidada, com fatos, casuísticas. Eu penso que isso vai, no futuro muito próximo, dar muita abertura para novas pesquisas dentro da própria neurociência. Basta certeza. que eles consigam ter um pouquinho assim de abertismo, né, Malu e Marlene, para poder acontecer e admitir o que o neuroectoplasma é possível fazer em termos de interface cérebro físico e paracérebro. E aí diretamente no diagnóstico, né? Porque o que tem de enrolação também na ciência convencional com relação às doenças, então vai direto no ponto onde precisa ser mexido. E Marlene, a questão do cérebro vazio e cérebro cheio. O cérebro vazio de consciência é uma entidade, né, um órgão. O cérebro cheio é outro. Outra então, história. A projeção consciente, a experiência fora do corpo, é que vai levar o cientista a entender essa questão cérebro vazio, cérebro cheio. Cheio de quê? De consciência. Enquanto essa realidade não for mostrada de uma maneira clara, eles vão ficar coitados, procurando neurônio, mexendo com as sinapses, fazendo coisas microscópicas, mas sem ver o macro, né? Essa abordagem, aquele verbete, abordagem micro-macro. É aquele verbete. É excelente para eles entenderem isso, porque eles estão no micro, é bacana, mas, gente, sem entender a consciência que é o macro, ou o cosmos, ou fora,
vai ficar tudo muito reduzido. Agora, já tem gente predisposta, isso aí já é uma coisa... Tem o caso da Ectolab, mas tem avanços realmente fora daqui, de cientistas até, de certo tempo, materialistas, mas que estão já admitindo que a consciência é uma entidade, uma coisa, algo à parte, que não é cérebro. Isso aí já é muito bom. E outra coisa, os cientistas, se eles vão ficar mexendo em neurônios, eles não vão avançar, porque... Beco sem saída, porque os neurônios, um neurônio, por exemplo, ele vai servir para N situações de pensamentos e etc. E ele vai mexer, ele vai inchar e vai esvaziar para N situações. E vai ficar na mesma, porque ele não vai saber o que aquele neurônio especificamente faz. Agora, a gente tem uma outra pergunta, Marlene, aqui sobre o acompanhamento. Ele diz assim, que ele já acompanha suas outras tertúlias, e ele percebe que você tem muita conexão com a natureza. E pede para você comentar a natureza sendo auxiliadora na autorreestruturação pensênica. Quando eu cheguei aqui em Foz, eu comecei a trabalhar ali no Fitolab, né, o Fitolaboratório. E foi também uma autoprescrição, né, para minha mudança, né? Agora explica para ele o que é o fitolaboratório. O fitolaboratório aqui no CIAEC, um local onde a gente trabalhava com plantas. Trabalhava porque eu não trabalho mais lá, mas o fitolaboratório ainda existe. Então, eu incrementei lá os trabalhos, fazíamos mudas, trabalhávamos com flores e jardins e podas, grama, tudo. Tudo que competia a questão da natureza, né, a gente trabalhou. E isso ajudou bastante, porque eu precisava de uma reciclagem definitiva, né? Que eu queria mudar o temperamento, e aí falava para o Sovaldo, aquele choramingo, né? Ele disse, não, trabalha ali, isso vai te ajudar muito. Nossa, trabalhar com a natureza te ajuda, né? Com o fitoectoplasma, aquele negócio todo, né? E aí eu recebi também a incumbência de mudar como é que eu vou dizer? Tem um local ali do lado do holociclo que as energias não eram muito positivas, né? E aí eu recebi a incumbência de melhorar aquilo lá. E eu trabalhei 10 anos a fio para mudar o patamar das energias daquele local. Até que o professor Valdo fez uma visita lá embaixo e disse, não, agora está bom, agora está bom. E aí eu poderia me desligar, né, do fitolaboratório. Mas eu continuei ainda por mais 2 anos, até eu escrevi o verbete Década Ambiental, que é relacionado com isso, e a minha reciclagem ela foi a passos lentos, né, porque eu ficava sozinha lá embaixo, eu precisava de pessoas para trocar ideias, né, e aí a gente forma um grupo de amizade e vai, né, modificando e crescendo, trocando ideias. E aí surgiu o curso Técnica de Mais um Ano de Vida, que a gente reuniu um grupo ali, escreveu e implementou. Isso também ajudou bastante na reconfiguração sináptica. E agora esse curso Autorreestruturação Pensênica. Então, as energias a fitoenergia, ela me ajudou bastante, porque a convivência com outros níveis evolutivos. Então, eu comecei lá do zero, né, da bactéria ali, das plantas, dos animais, para poder ter uma convivialidade sadia. Porque eu tinha muita dificuldade no relacionamento com as pessoas. Elas não me entendiam, eu não entendia elas. Então, eu pensei, alguma coisa tem de errado, eu preciso modificar isso. Então, comecei lá do zero, junto com as plantas, né, para me entender bem com elas. E aí o Valdo disse, não, você tem o dedo verde, né? E você precisa assumir esse trafora aí, é uma coisa que você já tem. E aí eu assumi realmente esse traço. Só lembrando, é bacana falar também, Marlene, que foi a aproximação com os princípios conscienciais, né, de baixo, como você falou aí, mas também a aproximação com a amparadora aí de ponta, que é a Rose Garden, e o xamã. E que tem muito a ver com o seu processo de autorreciclagem, né? O xamã sempre presente, né, nas minhas dificuldades, ele está sempre aí a postos. Agora, Marlene, aqui, parabéns pelo verbete. Na página 42, tecnologia, na última linha, você pode falar mais a respeito das neotecnologias interassistenciais? As neotecnologias e as paratecnologias, né, que a gente utiliza no campo,
Então, a gente não sabe, não conhece muito bem dessas tecnologias, mas as tecnologias intrafísicas, nós temos várias, né? Uma delas a professora Mala utiliza no campo ali, que é o acesso às centrais extrafísicas. Então, o aluno exercita mesmo a conexão com essas centrais extrafísicas. E isso aí é importantíssimo, porque é preciso desvendar, desnudar isso, para que todos possam avançar. Malu? Agora você vê mesmo a pessoa à distância, sem fazer nenhum curso, sem nunca ter vindo ao CAEC, ouvindo as tertúlias de longe, os teletertulianos, eles podem aplicar a técnica, né? Técnica de acesso, quer dizer, a técnica ancoragem autorreciclogênica, que tem a ver. Ancoragem quer dizer, você atraca a sua pensenidade àquelas centrais extrafísicas, que são divulgadas nos verbetes, e tem verbete cada uma. A Central Extrafísica da Verdade, ou da Verpom, a Central Extrafísica da Interassistência, da Fraternidade, e a Central Extrafísica de Energia. São condensadores extrafísicos que contêm essa massa informacional, e que o reciclante, a pessoa que está fazendo a sua autorreciclogenia, ela pode ter acesso a essas centrais para consolidar aqueles pensamentos, aquelas ideias mais avançadas que não são do hábito da pessoa, que não estavam ainda no mater pensene da pessoa, que ela não acessa com facilidade, mas que ela vai começar a criar um mecanismo de ancoragem, de atracação. Quer dizer, você atraca, você se liga naquela central. Então, isso tudo é para a tecnologia que está à disposição aqui da ação direta da Consim. Não depende do amparador, depende da pensenidade da Consim que quer fazer a mudança. Quer dizer, ela tem um apoio paratecnológico, que não é do amparador, a entidade Consciex amparadora, mas é que de uma central inteira que vai trazer aquele aporte, aquele reforço que a pessoa, pelo mérito pessoal do auto-esforço, ela está podendo receber. Então, vale a pena as pessoas pensarem nisso. Tem verbete sobre isso, técnica da ancoragem autorreciclogênica, a gente já discutiu isso aqui inúmeras vezes, o curso aborda, aplica. Então, não falta informação, né, não, Marlene? Informação não quer, falta. não falta informação. Ô Marlene, aproveitando a fala da Malo, e você já falou um pouco aí, da importância, né, das reciclagens, você fez aqui um crescendo, que é o segundo crescendo em reforma íntima, qualificação interassistencial. Se a gente não faz essa autopesquisa, do jeito que você comentou desde o início da tertúlia, né, fica difícil a gente ter uma interação sadia. Você pode falar mais um pouco aí para a gente? Eu vou citar um exemplo meu, que eu achava que eu estava pronta para fazer uma abordagem extrafísica assim, em alto nível. E eu cheguei próximo da consciência e perguntei, tudo bem? E não era essa a questão. A consciência estava péssima, ali estava mal, ela estava querendo reciclar, e eu chego e digo, tudo bem? Então, foi um vexame extrafísico que eu aprendi, porque não era a abordagem ideal extrafisicamente. Então, a consciência está jogar das baratas ali e perguntar se ela está bem. Então, esse crescendo aí, reforma íntima, coube bem para mim. Porque se não há essa reforma íntima, a assistência não cresce, não tem como avançar. E o CPC, né, o Código Pessoal de Cosmoética, que precisa estar sempre em dia. Pode, aí, né? Interessante, você fala aqui também, ó, na página 42. A ficha evolutiva pessoal FEP em status de revisão. De revisão, sempre, né? Essa ficha evolutiva pessoal, ela não cessa de estar saindo e voltando, não fecha. Não é uma conta que a gente passa a régua. Então, ela necessariamente precisa estar muito movimentada e grande, né? Eu quero chegar lá com uma FEP desse tamanhão, assim. Saindo do azul, né? Conta bancária limpa. Sair do vermelho emprestando já está muito gente. Bom. Aí a gente vai emprestar um pouco. Então, se está em revisão, é muito bom. Agora, se está parada, daí abre o olho. Agora, Marlene, na parafatologia, página 42, terceira linha, de baixo para cima. Comente o paracérebro maceteado, promovendo a passagem de informações para o cérebro físico.
Seria uma sinonímia do irrompimento paracerebral? E, bom, ele dá parabéns pela tertúlia de alto nível, energético, mental somático. E aí ele comenta também, assim, certa vez enviei uma questão descrevendo o sítio da minha família nuclear. O sítio se chama Piatã. E você, com seu parapsiquismo agudo, conseguiu captar e transformou minhas palavras em imagens. Mais uma vez, obrigada. Legal esse feedback. Qual é a pergunta mesmo? É sobre o paracérebro maceteado. Paracérebro maceteado. Seria igual o rompimento do psicossoma. Como o paracérebro está maceteado, ele tem muito mais facilidade de captação de ideias, de conviver com a multidimensionalidade diuturnamente. Que é tudo que nós queremos, né? É o nosso... Como é que a gente diz? De consumo? Sonho de consumo. Sonho de consumo. Agora, esse maceteamento, a gente poderia fazer também, né, Manu? Agora você vê que esses para-bebês que estavam sendo treinados pelos amparadores, preparados pelos amparadores, provavelmente são crianças com SINs que vão nascer com muito mais facilidade para o irrompimento do paracérebro. Quer dizer, vão ter cedo esse acesso a megacons e rompimento, quer dizer, significa que fura o bloqueio cerebral de um cérebro físico que está em maturação biológica, vai poder furar isso e conseguir fazer esse acesso multidimensional muito mais cedo do conteúdo de curso intermissivo. Provavelmente, isso vai aparecer no dia a dia com crianças não só superdotadas, né, Dulce? Não é só uma questão de superdotação, é de maturidade. Então, há crianças superdotadas que são extremamente imaturas do ponto de vista emocional, afetivo. Não tem nada uma coisa a ver com a outra. A geração atual, né? E às vezes são fracassos, assim, são fogos de artifício. Quando crescem, são adultos medíocres. Agora, esse processo do irrompimento, não. Tende a criar adultos geniais. Geniais do ponto de vista evolutivo. Não é gênio para ir na televisão, para acertar isso, para ter uma memória de não sei de quê, não é nada disso. Não são jogos, né? É uma questão muito mais séria de maturidade. Talvez isso possibilite a vinda dos evoluciólogos para cá, de mais evoluciólogos entre nós. Outra coisa também é o afunilamento das informações do paracérebro para o cérebro físico. Então, esses bebês aí provavelmente vão ter aquele gargalo do funil, ele não vai ser tão estreito, né? Só um depoimento aqui, que a Marlene ela ficava muito encucada e dizia assim, por que essa dificuldade de fazer o download? Por que é tão desafiador você trazer e reter aqui essas condições mais avançadas, né? Esse afunilamento era o que te mais incomodava, não é verdade? Então, o seu desafio foi bem por aí. Bem por aí mesmo, porque esse afunilamento aí não tá correto. Vamos modificar essa questão aí. Traz como se fosse uma permeabilidade, né? Uma aproximação. Talvez o Cryptocom seja uma boa... Né? Talvez. Como se os códigos de acesso a essas unidades de lucidez fossem agora abertos e essa permeabilidade, essa... passagem seja mais facilitada agora. Mais facilitada. Né? E também pode ser que tenha a ver com a época, né? O período. Um amadurecimento de mais pessoas, né? Com mais lucidez, favoreça isso. Você quer perguntar? Agora sim. Em fatologia, na 7ª linha e na 8ª, a busca incessante da autocognição, e depois tem um próximo item que seria a seletividade da autocognitiva. Você poderia comentar esses dois itens, a busca pela autocognição e a seletividade da autocognitiva? Então, eu sempre procurei essa busca incessante da autocognição, saber mais, porque é muito chato você chegar em qualquer ambiente e conversar em um assunto e você... como se diz, ficar boiando, não sabe o que é, e aí você começa a fazer perguntas, mas o que é isso, mas o que é aquilo, o que é aquele outro? E isso desde criança que eu tinha esse trabalho, aí, essa dificuldade, porque eu não gostava de ficar isolada nos grupos por falta de papo.
E, então, essa busca incessante da cognição, ela precisa ser seletiva, né? Já na outra pergunta. Selecionar o que você vai ingerir, né, mental somaticamente. Porque não adianta encher o cérebro com inutilidades. Então, usar o cérebro com coisas úteis, né, a alto nível, escrever, né, isso tudo vai favorecer. Quanto mais você estuda e lê, mais possibilidades você tem de se dar bem em qualquer área, de frequentar qualquer dimensão extrafísica, você vai se sair bem. Isso vai facilitar. Línguas também. Através das línguas você conhece o padrão das consciências de determinado país. Então você fica sabendo de coisas fantásticas. Tudo bem? É associação de ideias, vai favorecer muito extrafisicamente. Às vezes você ouve uma palavra e você conhece a língua, você já se remete para qual país, tudo. A assistência fica incrementada. Obrigado. Danke. Danke. Agora, professora Marlene, desconfio parapsiquicamente que minha namorada é uma intermissivista não assumida. Esse curso Autorreestruturação Pensênica cairia como uma luva para ela. No entanto, no momento ela está muito ocupada estudando medicina em São José do Rio Preto. Você poderia nos dizer como era a sua manifestação consciencial com 22 anos? Com 22 anos, eu não tinha ideia de curso intermissivo. Eu tinha ideias inatas, eu aplicava, eu era a ovelha negra da família, porque as minhas ideias não batiam com a família. Mas eu sempre guardei aquela ideia do inusitado que era real. Por exemplo, projeções conscientes, aquilo era verdadeiro para mim, alguém ia aparecer, ia me falar sobre isso em algum momento, então eu guardei essa informação. Fiquei para mim, não falei mais, porque fui taxada há muito tempo de mentirosa, né? Ou isso foi sonho, ou então é mentira tua. Então, há 22 anos eu casei, e logo em seguida tive filhos. Eu nunca quis casar, não queria ter filhos, mas eu não consegui ir contra a minha família, porque meus pais não queriam mulher solteira em casa, e aí a gente tinha que casar, né? Fazer o quê? Não podia sair de casa sem casar. Então, eu tive que assumir isso e me favoreceu bastante, sabe? Não o casamento em si, mas a maternidade. A maternidade foi como um canal, um corredor onde eu não podia sair. Então, isso me fez reciclagens profundas, porque eu não estava ancorada aqui, intrafisicamente. Eu sempre queria estar onde tivesse movimento, eu estava. Tinha congresso, eu queria ir. Eu viajava muito, saía, né, não me fixava. E aí a maternidade me fez fixar e reciclar. Então, eu reciclei muito. Logo depois veio a separação, aí foi estrondoso, né, a catástrofe foi estrondosa. Foi de cinema, então o trabalho era muito grande, muito braçal. Mas isso me favoreceu muito. Eu agradeço por tudo que houve, porque me favoreceu na reciclagem fantasticamente. Gostei muito, sabe? Uma vida assim, eu ia querer de novo. Você vê, aos 22 anos a pessoa não tem uma idade, ela tem um estado alterado de consciência. Com certeza. Então é bom a pessoa ir com muita calma, né? Não ficar forçando a barra, não, porque vê, a formação em medicina, ela é totipotente, ela obriga a pessoa a se concentrar exclusivamente na formação para ser um bom profissional futuramente. Então, talvez não seja a hora realmente de mexer com isso, porque é aquela fase ainda da preparatória da vida, né? E deixa o estado alterado ficar mais certinho, aí lá na frente faz. Quem sabe o curso é para ele, não para ela. Quem sabe para ele, né? Vamos torcer. Venha. Agora, Marlene, aqui na fatologia, você poderia aprofundar a pancognição holobiográfica em pleno ajuste? Também é um sonho de consumo, né? Todas as informações a respeito da minha holobiografia. Vamos chegar lá, realizando esses cursos aí, talvez 4 vezes por ano. Nós vamos macetear o cérebro de tal forma que nós poderemos chegar lá. Então, é uma possibilidade. Então, é a visão do futuro, né? Uma perspectiva da pancognição, autocognição.
Agora, na parafatologia, na página 42, 7ª linha, você poderia aprofundar a paraconduta e a paridentidade reforçada em vidas consecutivas? Qual fatores determinantes do autoinvestimento amparológico? A questão é a pessoa manter uma profissão assistencial durante muitas vidas. E, provavelmente, extrafisicamente, ela vai atuar com isso também. E daí surge a paraidentidade extra. Né? Se trabalha com assistência intrafisicamente, provavelmente, extrafisicamente, ela vai fazer o mesmo, né? Que se espera, né? E isso vai trazer, então, essa paraidentidade. Por exemplo, tem pessoas que já é médica a pessoa e durante várias vidas ela já tem uma prospecção para as próximas vidas. Então, essa paridentidade já está garantida. Malu, quer comentar? Não? Mérito, né? E tem relação também com a coerência da pessoa, né? Sim, ser coerente. Uma manifestação coerente, lúcida. Isso tudo vai fortalecendo o amparo. Uma coisa leva a outra, né? E fortalece. Agora que na fatologia, na página 42, final da 6ª linha, você poderia discorrer sobre a identificação e reformulação dos esquemas mentais automatizados? Aí ela pergunta assim, nossos erros repetidos poderiam ser esses esquemas mentais? As manias, né? A pessoa que qualquer coisa ela reclama ou faz xingamentos, né? Desnomes. Então isso aí é automático, está automático. Ela é contra, ela é sempre contra tudo, reclama. Então está no automático e esses esquemas já estão carecas, né? De irem para o lixo, serem descartados. Agora ela pergunta também se essa reestruturação pensênica nos levaria a criar erros novos e novos hábitos também. Provavelmente, isso pode ocorrer. Ela sai de um erro, por exemplo, a pessoa que é muito radical, ela pode sair de um limite e vai para o outro. Contra o cigarro, aí ela vai patrulhar o pessoal que fuma. Então, ela não fuma, deixou de fumar, mas não deixa ninguém fumar, né? E aí não fica coerente. É bom lembrar que, do ponto de vista neurofisiológico, a pessoa fica refém das próprias emanações eletroquímicas. Então, o comportamento ele fica repetitivo, o erro fica repetitivo, muitas vezes por falta de autoconsciência. A pessoa precisa ter mais autopercepção da sua própria maneira de agir e pensar para que esse impacto, esse estanque no processo aconteça. Sem autoconsciência não adianta. Então, o cérebro ele vai comandar as ações da pessoa a partir das próprias conexões fortalecidas ali, né, e repetidas ao longo da vida. Mas, se a pessoa começa a prestar atenção nela, começa a perceber sua forma de pensar, de agir, ela identifica os esquemas mentais e, a partir daí, da vontade, da automotivação, ela adotar novas posturas para que essas redes se desfaçam. E também evitar, né? Às vezes ela percebe a aura de alguma conexão, ela pode evitar. Né? O encontro com alguma pessoa, né? Percebe. E aí muda já, faz a volta, né? Vai pela outra quadra. Não dá para desprezar a bioquímica, né? Todo comportamento tem uma reação bioquímica que a pessoa está ali. Então, de uma certa forma, todos somos dependentes químicos de alguma coisa, porque existem reações nossas que vêm de hormônios, tem a parte dos neurotransmissores, tudo isso está agindo. Sim. Então, a pessoa não é uma coisa mágica que ela pensa que ela vai mudar e ela não entende que aquele comportamento que ela manteve durante vidas criou uma reação bioquímica, e aquilo vem lá da paragenética, nem vem dessa vida agora, vem lá da paragenética. Então, ela precisa desativar uma série de reações instintivas, mudar comportamento neuroendócrino. Olha bem o que a gente está falando. Neuroendócrino, se não mexer nisso, não consegue dominar, porque ela já está refém daquela descarga ou de adrenalina, ou de cortisol, do estresse. Ela não percebe. Isso tudo é uma máquina que está ali em movimento, enquanto nós pensamos
sentimos, aquela máquina está respondendo. Então, esses impulsos, eles vão precisar de ser acompanhados. A pessoa tem que ler um pouco de neurofisiologia, ela tem que ler um pouco de anatomia, né? Ela tem que entender um pouquinho como é que essa máquina dela está funcionando. A máquina, somos uma consciência imortal dentro de uma máquina. E uma máquina que tem reações próprias. E cada pensamento nosso dispara um tipo de reação. Se a gente não entender essas conexões, não vai entender por que não consegue mudar um hábito. Então, tem toda uma série de informações. Olha a autocognição como é importante. Ler artigos sobre isso, se informar como que é o comportamento, o que o estresse faz com a pessoa, a questão da adrenalina, que envelhece, é fator de radicais livres, que tornam as células enferrujadas. O cortisol é o hormônio do estresse, que em excesso vai enferrujando todo o mecanismo. Fica mais difícil mudar. Muito mais difícil mudar um comportamento de uma pessoa que está estressada 24 horas. Então, olha, aqueles dali do memorando, a autoimperturbabilidade, o sobrepairamento, sem isso, não dá para a fisiologia mudar e a pessoa vai continuar tendo aquelas reações de bicho, né? E às vezes precisa de uma cirurgia no corpo físico, né? Às vezes precisa, porque tira um pedaço que tem que expurgar aquela parte. Aquela energia parada. Aquilo tirou aquele órgão, às vezes uma reparação. Eu considero certas cirurgias reparadoras, sabe? Elas são reparadoras devido à paragenética. Isso. A paragenética está mudando, precisa de uma cirurgia reparadora no soma atual, para poder ajudar a não ter mais aquela carga, aquele órgão que era o órgão de choque, né? O locus minori resistência. A doença cura. Isso tudo é muito sério para a gente estudar. Tem muito chão, né, para a gente estudar ainda. Muito. Pode contribuir para o desequilíbrio da pessoa e as decisões, exato, hormônios, tudo isso. Agora, Marlene, ela pede para você falar sobre a paracidadania, que você colocou lá na parafatologia, na 4ª linha. Paracidadania, é o cidadão do cosmos. Qualquer dimensão, qualquer país, ela vai se sair muito bem. Então, isso aí é uma conquista também, precisa mérito para alcançar essa paracidadania. Sem mérito não vai. E aí entram as reciclagens também, né? Sempre reciclagem, é uma palavra que deve estar no dia a dia. Agora, aqui também na parafatologia, na 4ª linha, de baixo para cima, ela pede para você discorrer sobre a paraconduta. Você já comentou sobre isso, né? Já foi. Paraconduta e a paraidentidade, né? A gente falou ainda há pouco. Bom, aí tem uma outra teletertuliana que ela diz assim: eu sei os rastros que deixei por onde andei. Aí ela pergunta: o que fazer se eu não vou mais encontrar com algumas pessoas? Não tem problema, você encontra extrafisicamente, porque ninguém se separa. Seja nessa vida ou na outra, ou extrafisicamente, vai haver encontros. E você pode trabalhar, se você faz TENEPS, inevitavelmente essa consciência vai aparecer. Tudo bem? Essa ou essas, né? Não escapa, a intenção é ajudar, então ninguém vamos lá. Ninguém perde ninguém, né? Não. Aquela máxima. Agora é interessante essa questão da evocação lúcida, né, Marlene? A evocação lúcida. A pessoa não ficar se auto-assediando porque perdeu a pessoa, sem fazer uma evocação lúcida e apropriada para fazer assistência. Ou também não se culpar se o encontro não foi muito positivo, faça a evocação lúcida dessa pessoa e vamos lá. Qual é o problema? Vamos acertar? Vamos fazer as pazes? Vamos fazer um acordo aí bilateral? É o certo, né? Tinha uma amiga minha que dizia assim: faz qualquer coisa, te joga no chão, pede perdão, mas resolve isso. E é o que eu digo agora: te joga no chão, faz qualquer coisa, rola ali, mas resolve a questão. Não deixa para amanhã. Mas aí, como no caso dela, aparentemente ela está sem contato, né? Ela não vai mais ver as pessoas. E aí também não precisa, que nem você colocou, tem a questão extrafísica, né, que pode ser trabalhada. Eu uso a agenda extrafísica até hoje, os meus encontros extrafísicos, os acertos, grupos kármicos, tudo. Ela pode utilizar essa agenda extrafísica, está no Projeciologia.
Acho que tem um verbete também sobre isso. Deve ter um verbete também, agenda extrafísica. É fantástico, resolve. Sintetiza aí o que é a agenda extrafísica, que eu não sei se ela conhece. Eu utilizava caderno mesmo e marcava o alvo mental extrafísico, o que eu queria resolver. Eu especificava, né, acerto com fulano de tal, ou resolver a questão de qualquer situação aí de trabalho, e a gente resolvia. Às vezes eu tinha rememorações e às vezes não. Então, quando é importante, o amparador reserva um gapzinho ali, para a gente ter certeza que foi resolvido. Então, ela pode utilizar isso todas as noites, se quiser. Ótimo. Quer falar, Suzane? Nós falamos de capítulos aí, só lembrando que a própria pessoa, quando faz isso, ela acaba promovendo a autocura, né, que é um dos livros da professora Malo, através da própria reconciliação. Então, a intencionalidade, né, Marlene, a intenção da pessoa, eu quero ajudar e quero reconciliar. Não importa se está presente, distante, se está nessa vida, se já partiu, mas a intencionalidade dita e a própria pessoa vai se curando junto com o processo, né? Porque a autoculpa acaba gerando doença, né? Porque a autoculpa só serve no momento que você faz a autoanálise, depois joga fora. Não serve para nada. Agora, Marlene, ali na exemplologia, primeiro exemplo, autorreestruturação pensênica primária. Ela pergunta como poderia potencializar os resultados através do autodidatismo, tendo como trafar a desorganização. Primeiro, trabalhar a auto-organização. Eu comecei com o momento atual. Por exemplo, o que eu estou fazendo, eu preciso estar lúcida para o que eu estou fazendo. Porque, às vezes, a pessoa entra no automatismo e nem sabe o que está fazendo, e depois já passa para o outro. Então, eu fiquei uma semana treinando isso. Vou fazer o café, coisas básicas, né? Arrumo a cama, e eu estou lúcida para aquilo. É igual o projetor que vai para o extrafísico, mas não está lúcido para o extrafísico. Então, intrafisicamente, isso também acontece. Então, a auto-organização também começa com isso, porque vai organizar os pensamentos. Então, sem a organização do pensamento, você não tem organização intrafísica. Então, uma coisa leva a outra. E a auto-organização é igual o professor Valdo colocava. Eu desarrumo organizando. Então, à medida que ele vai fazendo as coisas, ele já vai retornando aquelas coisas para o devido lugar. Utilizou um jornal, já coloca no lugar correto. Tomou café, já leva a xícara para a pia e, se possível, já lave, já coloca no secador, seca e guarda. Então, essa funcionalidade não pode ser automática, a pessoa precisa estar atenta para isso. Porque, às vezes, cai a xícara, a pessoa corta a mão, porque não está atenta, ela não está percebendo nada. A desorganização ela é multifatorial, sempre é multifatorial. Mas a gente observa, Marlene, com muita, não sei se você concorda, que na base da autodesorganização tem um conflito, e ele é de base emocional. Então, a pessoa desorganizada é uma forma de dispersão que ela tem para não ouvir o ruído interno. Então, quanto mais dispersa ela fica, ela mais foge. E aquilo cria uma espécie de um ruído de fundo e ela vai se ocupando, pensando que está tendo uma vida muito produtiva. Ela fala, não, a minha moda, eu sou desorganizada, mas eu produzo muito. Não tem isso. Então, é parar para ouvir o conflito interno. Parar para fazer a autoescuta. Se ela não faz a autoescuta, por que eu sou desorganizada? Ela vai ver que tem um ritmo interno que faz ela correr para lugar nenhum, do nada para lugar nenhum, que tem alguma coisa que está batendo mal. E, geralmente, pode ser uma relação afetiva, pode ser um trabalho insatisfatório. É melhor ouvir isso e tomar a providência, porque, senão, a desorganização não cura os outros defeitos. Não. Se a pessoa desorganizada pudesse render como a organizada rende, mas é claro que não rende, porque ela desperdiça muita energia, muito tempo. Não tem horário. Então, é bom parar para fazer escuta, porque debaixo da desorganização tem ansiedade, tem dispersão, tem muitas outras escutas que a pessoa não fez. Então, ela primeiro faz esse serviço, de parar para se ouvir. Depois, ela faz o restante, que é dar continuidade. Né? Não adianta, sem mexer nisso. Eu nunca vi uma pessoa ficar organizada sem resolver conflito. Eu nunca vi. Até hoje pode ser que apareça, mas eu ainda não vi essa situação
30 anos de sala de aula de conscienciologia, nunca vi um caso que desse certo sem parar. Parou, ouviu, pare, escute, agora atravesse, né? Linha do trem. Agora, aqui na teática, página 44. Em relação à saúde das pessoas mais velhas, já se sabe que o simples fato de interatuar com os outros já é terapêutico, do que ficar sozinho, né? Comparando com ficar sozinho, dando voltas aos próprios pensamentos e podendo até trazer a depressão. Aí ela pergunta assim, na geração atual de jogos eletrônicos, poderíamos conceber algum jogo que tenha como meta essa busca social, ajudando no desfazimento da rota da depressão? O que você acha? Penso que não. Não há nada que substitua ainda a interação pessoa a pessoa. Jogo é jogo, né? Vai ser a interação da pessoa com o videogame, né? Há jogos, sim, para ativar o cérebro, essas coisas aí, mas aí é uma coisa específica, né? Mais saudável. Mas os videogames aí, olha, não tem um que preste. Pensei agora num alto Pokémon. É. Vou me encontrar, vou me procurar. Vou procurar Pokémon agora. É difícil, né? E quanto mais idade, mais difícil fica a interação também com outras pessoas, né? Dependendo da cultura. Vai dificultando, né? Até porque a pessoa que não tem a mesma idade, às vezes não tem paciência, e a que tem a mesma idade também não é a pessoa ideal para interação. E ela não quer mudar hábitos, ela não quer mudar nenhuma vírgula na vida dela. Eu não quero ser assim. Me inclua fora dessa. A terapêutica também ajuda, né? Animal, né? De pet. Mas é que os animais não conversam, né? Não conversam. Então, assim, ajuda. Eu estou dizendo, entre o videogame e a ausência de qualquer outra situação, um convívio com qualquer tipo de animal com certeza. Será sempre benéfico, porque a troca, né, afetiva não se perde. Né? E o videogame você não tem. O importante é ela ter essa troca, essa transafetividade, essa fraternidade vivenciada. Enquanto isso, é buscar mesmo, né, sair, encontrar pessoas, bater papo com vizinhos, buscar algum tipo de relação mínima possível, né, para manter a sua afetividade sadia. Você quer comentar, né? Eu queria fazer a pergunta, se ela tiver comentário ainda. A gente não tem ainda um asilo, uma casa, uma instituição que priorize isso, né, a afetividade na velhice. Quem sabe mais para frente a gente vai ter uma casa de idosos que... Fora do Brasil tem, né, Marlene? Tem, o problema é aqui na nossa sociedade pobre ainda, né? Quer dizer, eu nem sei aqui se tem algum centro agora. É um depósito de idosos, né? Em geral, os que eu conheço aqui são bem difíceis. Né? Já existe. Santos tem Santos tem... que nós usávamos, quando jovens, as repúblicas, né? Hoje existem as repúblicas para idosos, em São Paulo, Santos e várias outras cidades. Existem centros de convivência familiar, onde eles moram e convivem, já mais abrangentes, né? Exatamente para as pessoas da terceira idade poderem manter esse convívio afetivo. Existe planos... Você tem razão, eu li alguma coisa sobre essas repúblicas. O que acontece é que, pelo que eu entendi, também não tenho assim, muito conhecimento, é que, a partir de uma determinada idade, até esse tipo de república fica um pouco mais difícil, porque dependendo do nível né, dependência. Somático, isso, né, não, mas dependência, mas é uma mas tem a pessoa que cuida do entorno, cuida daquela casa,
né? Eles fazem atividades mínimas necessárias e, se a pessoa não tem condição nenhuma, tem cuidador que ajuda. Então, já há um pensar, né, a terceira idade, a velhice, tudo isso de uma maneira mais sadia. E isso já está sendo colocado em prática e efetiva. Vários lugares fora, no Brasil mesmo, que já estão utilizando esses recursos, né? Pensando... Agora, sinceramente, a última vez que eu fui, eu tive recentemente, eu fiz até uma pesquisa em função de um problema familiar no Rio de Janeiro. Eu visitei mais de uma clínica em lugares privilegiados, enfim, quase que um top de linha no Rio de Janeiro. Tem nada, Dulce. Tudo que é segregação ainda está longe de ajudar as pessoas. Você põe todas as pessoas idosas juntas, o Mater Pensene se torna de pessoas dependentes e carentes. Então, por exemplo, na Alemanha já existem iniciativas de condomínios mistos, Dulce, onde idosos sozinhos moram com famílias, com crianças, com tudo no mesmo condomínio. E o cuidado é mútuo, no sentido, aqueles que ficam com as crianças, esse aqui. Então, essa interação das gerações é que vai curar isso. Segregar não funciona. Olha os presídios, olha as casas de recuperação de menores, a Fundação Casa. Olha, nada que é segregado funciona. Tudo que funciona é diversidade. Então, enquanto não houver diversidade no trato com isso... E outra coisa, a pessoa não ficou idosa num dia, ela demorou um tempão para chegar lá. O que ela fez antes? Se ela não cultivou amizade, se ela também não teve uma vida de convivência e de compreensão pelos outros, é natural que ela fique isolada mesmo. Natural. Então, essa condição precisa ser cultivada na juventude. É o jovem que tem que... A gente quer saber qual idoso que você vai ser. Todo mundo devia perguntar isso, porque as manias vão ficar cronicificadas, as antipatias vão ficar cronicificadas, o isolamento da pessoa vai ser aquele, a irascibilidade do temperamento vai piorar. Então, seja um bom idoso sendo um jovem hoje preparado para enfrentar aquilo que está lá, porque todo mundo vai passar lá. Eu não vi nenhum projeto também, Dulce, que a segregação tivesse funcionado. Nenhum. Casa de idosos. Isso não funciona, tem que ter uma outra concepção. E o idoso intelectual também, ele fica sem opção, né? Porque para fazer joguinho da velha e de dama, ninguém merece, né, Dulce? Por favor. Jogar dama na praça, ninguém merece. Eu gostaria de reforçar o convite para o curso Autorreestruturação Pensênica, que acontece sexta-feira agora aqui no CIAEC. Ótimo. Temos vagas ainda. Agora a gente tem uma pergunta ali. Rapidinho, são perguntas conceituais, não precisa aprofundar, não, só... Sobre xenopensenes, que eu não entendi muito bem o conceito, bradipensenes e maxipensenes. O xenopensene é o pensamento que vem de fora, estranho. Oi? Heteropensene, de outra pessoa, de uma consim ou uma consciex. E às vezes a pessoa percebe facilmente, né, que ele é externo a ela, é estranho, né, ela vai verificar que não é dela pela estranheza, né? Mater Pensene é o que você mais pensa durante o dia. Maxi Pensene é aquele pensamento gigante, grande. Por exemplo, hoje é o dia. Esse é o Maxi Pensene. Brade Pensene é pensamento lento, aquela pessoa que... Brade psíquica, né? Anda em passos lentos, quase tartaruga. Tudo bem? Tudo bem? Ok. Marlene, a gente agradece muito. Também agradeço aí a bancada especialista do curso, não é isso? Neurocoaching. Curso aí das reciclagens e autorreciclagem pensênica, né? O nome, sim, né? Autorreestruturação pensênica é o nome do curso, não é isso? E, pessoal, então a gente agradece muito também a participação de vocês, a companhia, teletertulianos, tertulianas e também a participação aqui da equipe do tertuliário. Muito obrigada a todos e vamos aos nossos anúncios. Obrigada. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje são 23 assinaturas no livro de presença, 10 perguntas presenciais e 30 perguntas online respondidas. Teremos hoje 5 recados. Nilza Martins vai falar sobre curso Autorreestruturação Pensênica. Antônio Fontinelli, terceira imersão em conscienciometria. Terezinha Mello, 12º Fórum da TENEPS.
Marcos Dung, cursos da Apex. Boa tarde a todos. Estou aqui para convidá-los para a terceira edição do curso Autoreestruturação Pensênica. Tivemos hoje o verbete da professora Marlene Koller, né, que ela está ali, e aí a gente já está aproveitando para divulgar o curso que terá este final de semana, que vai acontecer nos dias 16, 17 e 18 de setembro no auditório do CAEC. Este curso é onde serão feitas várias atividades para você que tem interesse em fazer uma reciclagem mais profunda e possa se estudar, se enfrentar e se autopesquisar a partir dos 3 elementos do Pensene, dos seus pensamentos, dos seus sentimentos e das suas energias. Refazendo o modus operandi autopensênico, reestruturando conexões já existentes e a outras criando neos conexões paracerebrais. Este curso tem 3 campos bioenergéticos temáticos interassistenciais: autopercepção energossomática, autopercepção psicossomática e autopercepção mental somática. Entre os professores do curso podemos citar professora Cristina Aracaki, professora Malu Balona, professor Marcelo Silva, professora Marlene Koller, que foi hoje a verbetógrafa, né? E o professor Roberto Almeida. Lembramos ainda aos interessados que façam a sua inscrição com antecedência, pois este curso é de imersão novo no CAEC e pode, de modo que requer hospedagem no Village ou no Hotel Mabu. Maiores informações e inscrições na recepção do CAEC pelo telefone 3525-2652 ou pelo e-mail caec@caec.org. Obrigada. Boa tarde a todos. Eu estou aqui para convidar, através da Conscius, para a terceira imersão em conscienciometria, que se realizará entre o dia 4 e 6 de novembro deste ano. Será realizado no Hotel Interlúdio, Iguaçu Convention. Cada participante receberá um livro do conscienciograma, grátis, né? Esse curso, como foi dito, são 3 dias, sexta, sábado e domingo. Na sexta-feira haverá um workshop a respeito do confort, ou seja, vamos alinhar os seus trafares e trafais. Sábado haverá o campo conscienciométrico pela manhã e à tarde e à noite haverão 2 workshops, que é um sobre o confort somático e outro sobre homeostática pelo autodiagnóstico. E domingo, último dia, pela manhã é o campo conscienciométrico e à tarde seriam os debates. Esse curso tem como EPICOM o Luiz Gonçalves, né, que ficará responsável pelo campo bioenergético conscienciométrico. E esse curso tem finalidade, objetivos diversos: propiciar a ambiência próxima ao curso permissivo, ampliar o autoentendimento quanto às tendências pessoais, estudar a questão dos traços, né, favorecer a compreensão das prioridades evolutivas pessoais. É um curso que mexe com a estrutura cognitiva da pessoa, ou seja, mexe com os nossos traços, até traços que ainda nós temos, que é o traço faltante, chamado de trafal. Ou seja, nós mexemos com o trafó, que é os traços positivos, com os traços trafais, que é os traços que correspondem aos nossos vícios, nossas tendências, né? E traços positivos que nós, com o tempo, adquirimos com o trabalho otimizado dos trafós, né? Muito obrigado, uma boa tarde a todos. Boa tarde. O convite é para o 12º Fórum da TENEPES, que vai ocorrer agora de 16 a 18 de dezembro, aqui em Foz do Iguaçu. Logo nós estaremos divulgando a agenda do curso, mas as inscrições já estão abertas, também teremos transmissão online. Então, você pode ligar nesse momento para a recepção do CAEC e fazer a sua inscrição, através do fone prefixo 45 3525 2652. Obrigada. Boa tarde, pessoal. Eu estou aqui pela Apex para anunciar os cursos de Programação Existencial, ProEx,
e o autogestão existencial. Então, para quem está no esforço de se organizar, para poder realizar melhor a sua PROEX, suas metas de vida, assim como eu estou nesse esforço, coordenar melhor seus recursos pessoais, alcançar o bem-estar consciencial. Então, nós vamos ter, nesse final de semana, no sábado e domingo, sábado, programação existencial, PROEX, o dia todo, e domingo, autogestão existencial, também o dia todo, domingo 18. Investimento por curso, 150. Nós temos um pacote promocional também, para quem fizer os dois, tá? Quem quiser fazer um curso, são cursos iniciais da Apex, mas que valem muito pelas técnicas de auto-organização, pelas reflexões, pela própria teoria da as bases da PROEX, ok? Então, maiores informações e inscrições, contato@apexinternacional.org. Obrigado. Para amanhã teremos o verbete autorado despertogênico, pela especialidade da despertologia, com o verbetógrafo professor César Machado. Obrigada a todos, boa tarde, aguardamos vocês para amanhã.